Olá a todos e a todas. Meu nome é Amaury Moraes, eu sou ator e contador de histórias. É um prazer enorme estar aqui nesse momento. Faço parte da Companhia de Teatro Amadeus de Foz do Iguaçu. Para estar aqui eu conto com o apoio da Labirintos Produções Artísticas, uma empresa de Foz que promove arte e cultura na região. Para nós é um imenso prazer fazer parte desse momento para levar histórias, entretenimento para vocês nesse momento de isolamento. E como eu, e você, e todas as pessoas do mundo, nós temos amigos, muitos amigos. Só que eu tenho um amigo em especial, o vento. O vento, isso mesmo, o vento. Só que ele ainda não chegou aqui. E ele é o que traz a história para mim. Para ele chegar aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar? Assim, para ele vir, eu preciso que você faça o vento junto comigo, enchendo os pulmões e assoprando. Vamos lá? Senhor Vento? Senhor Vento? Ele ainda não veio. Eu preciso de mais vento. Me ajuda, por favor. Vamos lá? E enche o pulmão e assopra. Senhor Vento? Senhor Vento? O senhor está aqui? Senhor Vento? Senhor Vento, o senhor veio! Que bom que o senhor está aqui. O senhor trouxe história para a gente? Qual a história que você trouxe hoje, Senhor Vento? Você pode me falar? Essa história é muito legal! Da Ruth Rocha! Fantástica máquina dos bichos! Eu amo essa história! Mas tem outra história, não tem, Senhor Vento? Qual é? Chapeuzinho Amarelo! Aquela menina amarelada de medo! Nossa, essa história também é muito legal. De Chico Buarque? Uau, obrigado, Senhor Vento. Senhor Vento, 2 histórias para contar. Muito obrigado, Senhor Vento. E até a próxima. Pois é, o Senhor Vento então me deu a missão de contar 2 histórias. Então vamos lá? Primeira história é da Ruth Rocha. Ela escreveu em outro momento uma história de um macaco e um porquinho chamado Macacote e Porco Pança. Só que essa história é dos filhos deles. Macacote e Porco Pança, depois das aventuras da outra história, eles se casaram, tiveram muitos filhos e eles moravam pertinho um do outro. E os filhos deles se tornaram muito amigos. E eles também, como os pais, viviam se metendo em aventuras. Zé Mico, o filho mais velho de Macacote, era bem parecido com o pai. Se envolvia nas aventuras mais extravagantes, tinha as ideias mais mirabolantes. Um dia ele falou: "Vamos nos tornar cientistas." Eu li no livrão do meu pai que lá não sei aonde estão fazendo uma bruta máquina, não sei para quê. Pancinha, o filho de Porco Pança, ria e ria. Se você nem sabe para que serve, como é que nós vamos fazer? Zé Mico. Então ele falava: isso não é problema. A gente vai copiando a máquina, vai copiando do livro, vai copiando até a máquina ficar pronta. Depois, a gente liga na tomada e vê o que acontece. Pois é. De fato, durante muitos dias, só se ouvia um barulhão enorme, um barulhão de martelo lá nos fundos da casa. E eles passavam o tempo todo entretidos, emendando, martelando, colando e até costurando um montão de coisas.
rodas de carroça, gramofones velhos, latas vazias, canos de chaminé e tudo mais que os vizinhos e amigos traziam para eles. A máquina foi crescendo até tomar todo o fundo da casa. Não cabia mais nada no quintal. Nada. Só a máquina. A máquina ocupou todo o espaço. Quando a geringonça ficou pronta, ou pelo menos eles achavam que estava pronta, todos os vizinhos, todos os animais vieram ver. Que máquina mais atrapalhada! Para que é que serve? Perguntou a dona Arara, que era muito xereta. Zé Mico respondeu: isso é segredo. Respondeu Zé Mico, piscando para o Pancinha. Na verdade, eles não tinham a menor ideia para que servia a máquina. Então o Zé Mico falou, tomando ares de muita importância: mas nós vamos ligar a máquina na tomada e ver o que acontece. Então, tomando esses ares de muita importância, Zé Mico ligou a máquina na tomada. E depois começou a apertar botões, a puxar manivelas, e a máquina começou a tremer, a roncar, fazendo um barulho muito engraçado. E de repente, puxou para dentro dela, primeiro o tamanduá, depois o gato, o leão, a girafa, o cachorro e todos os animais que estavam ali presentes. Zé Mico e Pancinha ficaram preocupados que não sabiam o que estava acontecendo. Então eles começaram a mexer na máquina para ver se parava com aquilo, mas não havia meio. Todos os bichos foram parar dentro dela. E na mesma hora em que o último animal acabou de desaparecer por um lado, pelo outro lado começou a sair os mais esquisitos animais, uns animais estranhos. Zé Mico e Pancinha ficaram assustados na hora, mas depois, como os bichos já estavam tão engraçados, eles começaram a rir. Olha, aquele, um gatofante. Gatofante? Um gatofante, um gato com uma tromba de elefante. Olha aquele outro, um cabrelho. Cabrelho? Cabrelho. Uma cabra com orelhas de coelho. Olha este aqui. Um tartaspinho. Tartaspinho? Tartaruga misturada com porco-espinho. Mas os bichos não estavam achando graça nisso não. Acabem com isso! Xó! Gritava o cachorro, que como estava com o rabo de gato, não parava de correr atrás dele mesmo. Vocês me pagam! Gritava o jacaré, desajeitadíssimo, com o seu rabo de pavão. Os animais estavam muito bravos mesmo com esses dois. Então eles começaram a falar, começaram a fazer uma grande algazarra. Esses dois merecem uma boa lição. Peguem esses dois moleques. Pega! Então todos os bichos começaram a correr atrás de Zé Mico e Pancinha. Os dois? Os dois já estavam longe. Quando eles viram que a coisa estava ficando complicada para o lado deles, eles não ficaram ali não. Então eles começaram a correr, puseram-se a correr e correram muito. E os animais correndo atrás deles.
E por toda a floresta, Zé Mico e Pancinha correram. E sem saber mais aonde se esconder, eles voltaram então para a casa de Macacote. Ainda bem que os animais, uns misturados com os outros, estavam muito desajeitados e não conseguia acompanhar os dois. Porque se tivesse acompanhado, era uma vez um macaco e um porquinho. Então, quando Zé Mico e Pancinha chegaram finalmente na casa de Macacote, já cansado, muito cansado de correr, não sabia mais o que fazer, não tinha mais ideia de nada, para onde correr e se esconder. Eles pularam para dentro da máquina, só que pelo tubo de saída. E os animais? Os animais pularam junto também. Então todos foram para dentro da máquina. A máquina ainda estava funcionando a todo vapor. Funcionando. E a máquina então começou a zunir, a zumbir, a pipocar, a estalar. E de repente saiu pelo outro lado os animais todos consertados, como sempre havia sido. Mas olha o que aconteceu, olha quem saiu atrapalhado. Pois é, quando aconteceu com os outros animais era engraçado, mas quando aconteceu com eles já não era tão engraçado assim. Zé Mico e Pancinha saíram misturados. Olha, um macaporco, um macaco com a cabeça de um porco. Olha, um porcaco, um porco misturado com um macaco. Eles estavam muito desapontados, não estavam achando graça. Então, eles sabiam, o que fazer. Isso serviu ao menos para eles saberem o que fazer. E mais que de repente, eles pularam para dentro da máquina novamente, pelo tubo na qual tinham saído. E a máquina ela começou a zumbir, a zunir mais ainda, a pipocar, a estalar mais forte ainda. E de repente ela estourou toda. E os nossos amigos voaram para o alto, bem alto, e caíram num lugar macio, já consertados. Eles não estavam mais misturados. E eles juraram nunca mais se meter noutra confusão. Nunca mais? Será? Chegamos então ao fim da nossa primeira história, A Fantástica Máquina dos Bichos, da Ruth Rocha. E traz uma reflexão para todos nós. As coisas ruins que acontecem com os outros. É engraçado pra gente? A gente precisa acontecer com a gente para a gente poder avaliar que a gente tem que respeitar? É um respeito mútuo entre o próximo? Essa é a reflexão de hoje. Obrigado. Agora, a nossa próxima história. A Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Vamos lá? Era uma vez. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Ela tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra. Ela não apanhava sol. Sabe por quê? Porque ela tinha medo da sombra. Quem tem medo da sombra? Eu faço é gostar de brincar com a minha sombra. Pois é, ela não saía porque ela tinha medo da sombra. E ela tinha medo de se sujar também, por isso não saía de casa. Ela não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Ela não ficava de pé. Sabe por quê? Porque ela tinha medo de cair. Então, ela ficava parada.
quieta, só que deitada, mas sem dormir. Sabe por que ela ficava sem dormir? Porque ela tinha medo de pesadelo. E de todos os medos que ela tinha, o medo mais que medonho, o medo gigante, o medo enorme, o medo do tamanho do planeta, era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, bem longe, bem longe, bem longe, 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 lá do outro lado da montanha, num buraco lá da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal desse lobo nem existia. Mas mesmo assim, a Chapeuzinho Amarelo, ela tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E ela de tanto pensar nesse lobo, de tanto sonhar com esse lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, um carão de lobo, um olhão de lobo, um jeitão de lobo e principalmente um bocão, mas um bocão tão grande, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Chapéu? O lobo come chapéu? Eu nunca vi alguém comer chapéu. Pois é, o lobo comeu chapéu. Só que o engraçado é que assim que a Chapeuzinho Amarelo ela encontrou o lobo, ela foi perdendo aquele medo, sabe? O medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo, o medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo. Depois, passou o medo e ela só ficou com o lobo. O lobo? O lobo ficou muito chateado, ficou furioso de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ele ficou mesmo, foi envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Ai, mas o lobo não ficou satisfeito com isso não. Sabe o que ele fez? Ele começou a gritar aquele seu nome de lobo para ver se o medo da menininha ia voltando. Então ele gritava: "Eu sou um lobo! Eu sou um lobo!" A Chapeuzinho Amarelo, nadinha. Então ele gritou ainda mais forte: "Eu sou um lobo! Eu sou um lobo!" A Chapeuzinho já estava enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Mas o lobo não ficou satisfeito não. Então ele começou a gritar ainda mais e mais forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes. "Eu sou um lobo, 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 bolo? Bolo? Vocês ouviram bolo também? Quando fala o nome lobo rapidamente, a palavra se transforma em bolo. É verdade? Vamos testar para ver? Vamos falar? Lobo, 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 bolo, bolo. É mesmo, a palavra lobo se transforma em bolo. O que será que aconteceu? A Chapeuzinho já estava cansada com aquilo, aí ela encheu, ela não aguentava mais o lobo falar aquele seu nome de lobo. Então ela
agora, já! Do jeito que você tá. E o lobo, parado, assim, do jeito que ele tava. Ele já não era mais um lobo, ele era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Mas você acha? Você acha que a Chapeuzinho Amarelo comeu aquele bolo? Não. Ela não comeu aquele bolo de lobo, não. Sabe por quê? Porque ela prefere bolo de chocolate. Eu também prefiro bolo de chocolate. É uma delícia. Pois é, a Chapeuzinho Amarelo agora ela não tem mais medo de nada. Ela come de tudo. Tudo não. Menos sola de sapato. Sola de sapato ela não come. Mas o resto, tudo mais ela come. Ela não foge mais de carrapato e nem tem mais medo de trovão. Aliás, ela brinca de tudo, ela inventa, ela cria uma brincadeira, ela entra no mato, ela sobe em árvore, ela vai à praia, ela cai, levanta, se machuca, depois brinca de amarelinha, como o primo da vizinha, o neto do jornaleiro, a sobrinha da madrinha e o filho do sapateiro. Mesmo quando ela está sozinha, ela inventa uma brincadeira. Ela transforma em companheiros, em amigos, cada medo que ela tinha. O raio virou Ohayá. A bruxa virou... O que a bruxa virou mesmo? Senhor Vento, você pode me falar? O raio virou Ohayá, a bruxa virou o Xabru. É verdade, o Xabru. A barata virou Tabará. E o diabo virou Bodiá. Também ela tem outros amigos, sabia? Ela tem o Gandrá. Sabe o que é um Gandrá? É um dragão. E o pão bicho-pá. Sabe o que é um pão bicho-pá? É o bicho-papão. E ela também tem o Jacoru. Ela tinha medo de coruja. E ela transformou esse medo em Jacoru. E ela também tem o medo, sabe de quê? De Trosmons. Sabe o que é Trosmons? Monstros! Agora ela não tem mais medo de nada. Pois é, todos os medos que ela tinha se tornaram amigos dela. Fim! Agora vamos aos agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer ao Festival Cultural Virtual da região oeste do Paraná por esse momento, por levar arte e cultura a todos pelo lindo trabalho. E também parabenizar e agradecer à Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, ao Conselho de Desenvolvimento dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e também a Itaipu Binacional, pelo apoio, pelo esse lindo trabalho que também está desenvolvendo junto ao festival. E vamos levar arte para todos.